Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e vamos ler do versículo de número 11 até o versículo de número 18. Carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios. Nos diz a santa palavra de Deus: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados no vosso próprio afetos. Ora, em recompensa disso, falo como filho, dizendo: levantai-vos também vós. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que? Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, para vivermos cada dia na sua santa presença. Hoje nós vamos estar falando sobre chamados para viver em santidade. É o nosso assunto desta noite. E eu quero agradecer a Deus pelas orações dos nossos irmãos que estiveram orando em favor de nossa viagem ali para a cidade do Rio de Janeiro. E como eu havia dito aos irmãos no culto de domingo, não esse domingo que passou, o outro anterior, que nós estaríamos ali para poder analisar os projetos da Sename, Secretaria Nacional de Missão, e conseguimos ainda atender em torno de 67 projetos no trabalho ali realizado. Agradecemos também a todos os nossos colaboradores, empresários e igrejas que colaboram para que a obra missionária possa prosseguir. Hoje, meus irmãos, temos um assunto que foi a igreja que Paulo fundou, a igreja de Corinto. Corinto, uma cidade grega, que na época de Paulo tinha em torno de 400 mil habitantes, uma cidade bastante plural na sua política e costume, e também de etnias, porque ela era uma cidade de rota comercial. E por ser uma cidade de rota comercial, então havia um forte tráfego de navios levando comidas tanto para a parte do Mediterrâneo, como também para a outra parte da Europa, que compreendia Itália, Espanha e assim por diante. E as cidades gregas, todas elas, praticavam em seu estado de governo a democracia. Eles se reuniam numa praça e lá decidiam coisas que iam influenciar a vida dos cidadãos de cada cidade. Eles também tinham por primazia
cultivar a arte. Para eles, a beleza era algo que lhes trazia muito atração. Eles eram também por demais religiosos. Vocês devem ter visto no capítulo 17 de Atos, que Paulo chega em Atenas, que também era uma cidade grega, e andando pela cidade ele viu o panteão de deuses que se adorava naquela cidade, e havia até lá uma plaquinha num lugar que não tinha uma imagem, não tinha nada, apenas uma placa com os dizeres: ao Deus desconhecido. Eles adoravam, vai que, né? Até o que eles não conheciam, eles estavam adorando. E eles eram bastante ecléticos na questão de adoração. Eram também um povo de uma vida licenciosa, que praticava todo tipo de orgias que os seus deuses demandavam, né? Eles praticavam todo tipo de orgias, licenciosidade, promiscuidade. Havia templos dedicados a deuses para fazerem a prática do sacrifício, em que aquele que trazia a oferta, ele se juntava num coito carnal com aquele que oferecia a oferta. Era algo muito abominável. A situação em Corinto era terrível. E Paulo chega em Corinto para pregar o evangelho. E lá ele tem uma palavra direta de Deus, que disse Deus a ele: Paulo, não cales, mas fale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E ali, com a pregação de Paulo, ele funda a igreja e torna-se uma igreja bastante forte no quesito numérico, mas com tantos problemas que lhe custou muito investimento para Paulo, através da oração, de escrever carta, exortação, ensino. Muitas outras coisas aconteceram ali em Corinto. Também em Corinto se levantou uma facção que era contrária a Paulo. Vocês se lembram que a igreja estava dividida em facções. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cefas, outros diziam: eu sou de Cristo. Então, a igreja estava facetelada nestes perfis. Porém, essas divisões causaram também muito prejuízo para a própria igreja. Então, aqueles que gostavam da oração via em Pedro um perfil a ser seguido. Aqueles que gostavam da teologia via em Paulo um perfil a ser seguido. E havia aqueles outros que diziam: olha, nem Paulo nem Pedro, meu negócio é Cristo. Mas na verdade eram aqueles que diziam, é como o adágio de hoje, que alguns até utilizam, dizendo: o meu compromisso é com Deus, não é com o homem. Mas na verdade eles não viviam aquilo que eles proferiam. Outros sim. A primeira carta de Paulo, ela foi escrita para responder algumas interrogações que os irmãos na igreja de Corinto tinham, e também para corrigir certos desvaneios que eles estavam cometendo, pensando que estava vivendo a vida cristã. Porque é possível alguns ser crentes e pensar que está vivendo a vida cristã e está cada dia mais se distanciando. Então Paulo escreve a sua primeira carta, respondendo algumas indagações, corrigindo outras, e na segunda carta ele vai fazer a defesa do seu apostolado. Ele vai defender, porque eles diziam: bom, Paulo não é daqueles que esteve andando com Jesus, então ele não tem o direito de estar arrogando para si o status apostólico. E Paulo escreve dizendo para eles que ele também viu ao Senhor Jesus, que ele também foi chamado e que ele era de uma ordem apostólica diferente da ordem apostólica dos apóstolos originais que estiveram com Jesus, porque aqueles homens, eles foram destinados para pregar o evangelho principalmente aos judeus. Já Paulo é de uma outra categoria, ele é enviado aos gentios. Mas ele teve problema porque mesmo a igreja que ele fundou agora se levanta contra ele e ele começa a defender o seu apostolado. Mas neste capítulo de número 6, principalmente do versículo 14 até o versículo de número 18, Paulo faz um contraponto entre situações espirituais em que o povo estava vivendo. Ele não tem dúvida de que os irmãos de Corinto eram crentes.
ele também não tem dúvida alguma que a salvação foi operada eficazmente na vida de todos eles. Ele também não tem dúvida de que Deus era o Pai de todos naquela igreja. Ele também faz abordagem dos dons espirituais que eles haviam recebido e a forma como Deus se movia entre eles. Mas aqui neste versículo 6, aqui no capítulo 6, do versículo 14 em diante, ele vai falar um contraponto concernente a algumas coisas que os irmãos de Corinto estavam praticando, e quem sabe por um pensamento ignorante, por falta de uma conduta mais acercada à palavra de Deus, ou então por uma decisão pessoal mesmo. Aí Paulo está dizendo que os opostos, eles não se chocam, não há concordância, e ele usa algumas expressões dizendo: que concordância há entre as trevas e a luz? Ele está dizendo: aonde há trevas, não tem luz, e aonde há luz, não tem trevas. E ele ainda diz: que concordância há entre Cristo e Belial? Ou é de Cristo, ou é do Belial. E a palavra Belial aqui é que ele quis amenizar, mas na verdade ele está falando sobre Apolion, ele está falando sobre diabo. Ele está dizendo: que concordância é? Ele está dando uma exortação para aqueles que utilizam aquele adágio que disse tudo junto e misturado. Ele está dizendo: não é tudo junto e misturado. Há uma divisão clara, assim como há entre as trevas e a luz uma divisão, entre Cristo e Belial há uma divisão, entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios há uma divisão. O que ele está dizendo é que quem é de Deus precisa saber escolher aquilo que Deus escolhe. Ele está dizendo: Deus não tem confederação com Satanás. Deus não é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo praticante das obras de Satanás. Há uma grande diferenciação. Então, quando ele faz este contraponto, ele está levando eu e você a entender que para viver para Deus, devemos estar vivendo em estado de santidade. Escolher aquilo que agrada a Deus. Não estamos todos juntos e misturados, não existe isso. Quem é de Deus, vive a palavra de Deus. Quem é de Deus, tem responsabilidades com Deus. Quem é de Deus, vive na luz, porque Deus é luz. Quem é de Deus pratica o amor, porque Deus é amor. Quem é de Deus procura se justificar, ou não se auto-justificar, mas na justiça de Deus se justificar, porque Deus é justo. Então, meu irmão, nestes dias em que estamos vivendo, em que as pessoas utilizam da igreja simplesmente para ser um lugar de desafogo de consciência culpada, a igreja está sofrendo de um grande erro, que é achar que é só pronunciar o nome de Deus, está tudo certo. É só falar Deus, está tudo certo. E não é por aí. Se eu estou dizendo que sou filho de Deus, eu no mínimo tenho que me esforçar em viver como Deus demanda que eu viva. E aqui então, Paulo nos apresenta este contraponto para chamar-nos a uma vida de santidade, viver em santidade. Primeiro, não é fácil, não esqueça disso. Viver em santidade não é fácil, mas não é impossível. Por mais que você lute enquanto estiver vivo, sempre você vai encontrar problemas e situações arraigados dentro de você que precisa ser removido para que a sua vida possa continuar fluindo. Lembre-se que uma represa, ela não é represada imediatamente. Começa a descer água por um fio desde uma montanha, e então, ao descer a água, começa a trazer folhas, e o fluxo daquela água, em um certo
uma certa parte da descida, começa a ser diminuído, porque tem muitas folhas parando em um certo lugar. De repente, esta água na parte de cima começa a trazer algumas madeiras. E essas madeiras, quando chega naquele lugar onde tem mais folhas, ela também ali se acomoda. E então vai trazendo muitas outras coisas, ao ponto até de chegar um momento que represa a água. E não há água mais para descer. Mas aquela represa, ela não se tornou represa da noite para o dia. Veio as folhas, veio as pequenas madeiras. E depois então as grandes madeiras, desceram algumas pedras. E então se formou uma represa. A vida do cristão é assim. Por mais que jorre sobre nós a palavra de Deus, mas se a gente deixa alguns pecados a ficarem demandando em nossos membros, por exemplo, o pecado da mentira pode ser uma pequena folha. Depois vem o outro pecado dos maus pensamentos. E vai aumentando, aumentando, ao ponto de que a água do Espírito Santo já é represada em uma certa altura e nós já não estamos desfluindo do fluir do Espírito Santo. Então que não represa em nós, mas que haja o jorrar do Espírito Santo em nossa vida, porque foi esta promessa que Jesus fez. Aqueles que haveriam de receber o Espírito Santo, lhe faria uma fonte que lhe saltaria para a vida eterna. Agora, irmãos, a palavra de Deus exige de mim e de você santidade. Se somos filhos de Deus, devemos viver em estado de santidade. E eu já disse aos senhores que a santidade, ela não é um ato, ela é um processo, é diferente. Um ato quer dizer justiça ou justificado. O justificado é um ato, Deus te declarou justo. Em Cristo Jesus você foi justificado. A salvação é um ato. Quando você recebe Jesus como Salvador, você é declarado salvo. Agora, a santificação é um processo. Ela tem começo, meio e fim. E nós estamos nesse processo, nos santificando cada dia. Hoje você está mais santificado do que ontem. Bom, a falta do amém é porque você não está, né? É isto? Hoje você está mais santificado do que ontem. É, meia dúzia, né? Amanhã nós devemos estar mais santificados do que hoje. É o processo. Há momentos na nossa vida que a gente combate pecados em que isso estanca o nosso progresso na santificação. Pecados. Tem pecados que você vai morrer lutando contra ele. E você diz, mas e aí, pastor? A questão é não se entregar, meu irmão. Não se entregar ao pecado, mas batalhar contra ele. E todos nós temos dentro de nós algo pecaminoso que quer inclinar a nossa natureza para ele. A palavra de Deus a mim e a você é: não se renda, não se entregue, lute, batalhe. Porque se você caiu, o Deus que te salvou te levanta. Ele não desiste de você. O diabo é que vai dizer: você pecou, já não tem mais jeito para você. O Espírito Santo disse: você pecou, arrependa, porque Deus não desistiu de você. É assim que funciona com Deus. Então, nesse processo de santificação, eu e você precisamos batalhar todos os dias. E é uma guerra, meu irmão. Nós somos pecadores, filhos de um Deus santo, que exige de nós santidade. Ele exige de mim e de você que sejamos santos. A palavra santo significa consagrado a Deus. Você foi chamado, tirado do meio do pecado, para ser consagrado a Deus. Lembra que no tabernáculo tinha o mobiliário do tabernáculo? E cada
objeto era destinado para algo dentro da cerimônia religiosa. Havia os garfos, havia as panelas, havia as cucharas, havia os copos, havia de tudo. Aqueles imobiliários, ou aqueles apetrechos do tabernáculo, todos eles tinham sido um dia consagrado. Tinha até o cutelo, que era para degolar o carneiro. Então, consagrava-se aquilo. Aqueles objetos, eles não poderiam ser destinados para outro uso, a não ser pelo uso pelo qual eles foram consagrados. Os sacerdotes eram consagrados para um ofício. E havia até um agrupamento de sacerdotes, que eles estavam responsáveis pela arca. E o dia que Davi foi levar a arca, sem ser levada nos ombros do sacerdote, houve a morte de Uzá. Então, quando você entrega a vida para Jesus, você é consagrado para Deus. Deus não aceita, não admite que você pegue a tua vida e venha utilizá-la para algo pelo qual você não fora consagrado. Por isso que Paulo está dizendo que não há cordialidade entre Cristo e Belial, entre a mesa de Cristo e a mesa dos demônios. Ele está dizendo: olha, você foi consagrado para Deus, deve viver em estado de santidade para Deus. Você não pode, por exemplo, vir num culto, adorar a Deus e sair daqui e ir para uma balada. Ou você não pode ir para uma balada nem depois de sair do culto, nem antes nem depois. Você é de Deus. E quem é de Deus sabe qual é o lugar que ele pode pisar. Quem é de Deus sabe o que pode olhar. Quem é de Deus sabe o que pode tocar. Quem é de Deus sabe o que pode falar. Porque ele vai viver em estado de santidade. Ai, pastor, eu quero ser santo, eu quero viver em santidade. Mas quem são seus amigos? Quem é que você tem cultivado como amigo ao seu lado? São pessoas também santas? Já não tem o adágio? Diga com quem tu andas, e o pessoal aí vai dizer quem tu eres. Então você precisa, e eu também, saber que sou de Deus e preciso viver em estado de santidade. Outra analogia da santidade para os filhos de Deus é que a nossa vida deve parecer como a vida de Deus. O crente, em situações embaraçosas da vida, ele faz a seguinte pergunta: como Jesus atuaria nesta situação? Como Jesus falaria nesta situação? Qual seria a forma de Jesus? E crentes em situações, ele precisa até fugir, porque maior para você é a sua santidade. E foi o que José fez no Egito. Entre ter uma oportunidade de cometer um pecado contra Deus e escapar, ele escapou, ele fugiu. Muitas vezes o crente diz: não, eu sou forte o suficiente, eu sei até onde eu posso ir. Não, meu irmão. Paulo recomenda fugir das paixões juvenis. Fuja do pecado, fuja da maldade, fuja da aparência. Olha, não espere nem o mal se manifestar. Ele já está com aparência, cai fora. Fuja da aparência. Porque eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço a Deus. E eu não quero trazer tristeza ao coração do meu Pai. Aleluia. Como eu posso obter então a santidade? Eu já disse a você que ela não é definitiva. Ela é um processo.
E esse processo é dia atrás dia. Esse status de santidade. Começa quando? Quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Naquele dia, eu não fui declarado santo para o viver diário. Eu fui condicionado para viver em estado de santidade cada dia. A mim foi delegado um poder que me auxilia nesta trajetória. E este poder é o Espírito Santo. Ele veio morar em mim. Veio morar em mim. E erroneamente a maioria dos crentes disse: fulano tem muito do Espírito Santo. Não, não funciona assim. É como o Espírito Santo tem de você. Quanto maior a área de atuação do Espírito Santo em sua vida, mais em estado de santidade você vai estar. Então esse status, ser santo, foi te dado, delegado a você este poder. E a palavra, como diz Tiago, é como o espelho que reflete a nossa verdadeira imagem. A nossa verdadeira imagem. Você olha no espelho, aí você penteia o cabelo e tal, e você guarda aquela imagem. Saindo dali um vento vem, né? Quem tem cabelo aí à vontade, né? Esparrama o cabelo, fica alvoroçado, mas você ainda está com aquela imagem do cabelo penteado, bonitinho, né? Mas já não está mais. Aí você olha num outro espelho que você encontra pela rua e você diz: mas quem é esse bruxo? Né? Se assusta, porque já não é mais a mesma figura. A palavra, ela mostra para mim e você o que somos. E a palavra tem um poder tão grande que quando você lê ela, ela também te lê. Você está lendo e ela está lendo a sua vida. Porque o Espírito Santo que habita em você está pegando as palavras da Bíblia e te afrontando. Olha, vê aqui o que está dizendo. Você está errado aqui. Aqui também você está. Ela é viva e eficaz, poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus pela palavra. Louvado seja o Senhor. Em questão de santificação, você tem que ser radical. Radical. Existe uma diferença em ser radical para ser um fariseu. É muito diferente. Radicalização é: vou tomar uma posição de ser santo. Não vou deixar-me ser aprisionado por pecados e situações. Se você não fizer um convênio deste com você mesmo, você se tornará uma presa fácil. Se você tem problema, por exemplo, com sites de pornografia na internet, e se você não toma um posicionamento de cortar com isso, você será uma presa. Se você tem problemas com bebidas alcoólicas e não toma um posicionamento radical do abandono, você sempre terá um problema. Então, radicaliza em santidade. Radicaliza. Não é um fanatismo, é uma decisão de vida, é uma decisão de obediência. A Bíblia disse: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós vamos obter a santidade final quando nós adentrarmos aos céus. Mas até na entrada do céu é briga, é pancada, meu irmão. É o pecado querendo te derrubar e você querendo ficar em pé. É uma luta tremenda. Agora, quem vai vencer, pastor? Quem bater mais. Quem bater mais vence. Não é assim? Toda luta, quem mais bate,
vence. Quem dá mais pancada, vence. Se você conseguir ficar em pé e lutar com todas as suas forças para não ser vencido pelo pecado, quando chegar na porta do céu, você ainda não vai estar preparado, mas Deus vai te colocar para dentro, porque você foi a vida toda lutando. Lutando. Glória a Deus. Por que o povo de Deus está sendo chamado à santidade? Somos chamados à santidade porque nós somos povo de Deus. Irmãos, você pensa que a preocupação de Deus com o mundo é para salvar o mundo? É para salvar o mundo. É até aí. Vocês se lembram que em uma ocasião contaram para Jesus 2 acontecimentos? A caída da torre de Siloé e os sacrifícios que os judeus foram misturados com o sangue deles por Herodes no templo. E Jesus disse: se vocês não se arrepender, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Deus não quer que ninguém se perca, de jeito nenhum. Porém, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nós nos assustamos, por exemplo, quando alguém se levanta e diz: vamos liberar as drogas, vamos começar por maconha, vamos liberar a maconha. A gente fica assustado. Mas você acha que aquele povo, eles vão chegar e vão dizer: a partir de hoje se prega o evangelho para todo lugar? A partir de hoje, as novelas da televisão não vai trazer cenas promíscuas. O mundo faz aquilo que é do mundo. Para nós não deve nem causar assombro, porque o mundo passa com a sua consciência, mas aquele que teme ao Senhor permanece. Então a igreja, ela não vai santificar o mundo. Eu e você temos a responsabilidade de santidade pessoal. O pecado não pode dominar a vida da igreja, jamais. Mas lá no mundo, é o mundo. É o mundo. E a igreja jamais deve trazer o mundo para dentro dela, porque do mundo o Senhor nos tirou. Do lamaçal do pecado, Ele nos arrebatou, nos lavou com o sangue do seu Filho e nos disse: ande em santidade, como disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Por que o povo de Deus é chamado à santidade? Porque é um povo de Deus. Deus não vai chamar Satanás para andar em santidade. Ó, demônio, você precisa andar em santidade. Ó, Satanás, por que você não anda em santidade? Por uma pessoa não convertida, por que você não anda em santidade? É o mesmo que pedir para o bêbado: para de beber. A prostituta: pare de prostituir. Por quê? Porque é a tônica da vida daqueles que ainda não têm Deus. Agora, o desejo de Deus é que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você, o mesmo que aconteceu comigo. Que a iluminação do Espírito Santo seja sobre eles para a salvação, para que eles possam tornar-se filhos de Deus, o que aconteceu com a gente por graça e por misericórdia. A Bíblia, ela nos chama a viver em santidade. A Bíblia é o livro de Deus para ensinar uma prática de vida que lhe agrade. A Bíblia foi falada para ser escrita e foi escrita para ser falada. Quando se pronuncia a Bíblia, é Deus deixando claro para você e para mim qual é o conselho de vida que Ele tem para nós. Porque o povo de Deus é chamado à santidade. Somos chamados a distanciarmos dos valores e caminhos do mundo.
Os valores do mundo não são os mesmos valores seus. O reino de Deus é diferente do reino do homem. Jesus, falando concernente da prática do reino, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, em uma das questões, ele disse: se alguém te bater do lado direito, dê também o esquerdo. O mundo não faz assim. Se te pleitearem por tua capa, dê também a túnica. O mundo não faz assim. Se te impelires para ir 1 milha, vai 2. O mundo não faz assim. O que é que no reino de Deus é prioritário? Abrir mão daquilo que você julga que é o seu direito. Você, filho de Deus, você vai abrir mão daquilo que você julga que é o seu direito. E é lamentável muitas vezes o cristão dizer: não, mas eu tenho direito, é o meu direito. Não, meu amigo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O direito que você tem, e eu também, é simplesmente de amar a Deus e viver debaixo daquilo que Ele determinou como regra para nós vivermos. Por que que o povo de Deus é chamado à santidade? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus conta conosco para conservar este mundo, para não ser destruído repentinamente, e para iluminar as pessoas para chegarem ao conhecimento do Evangelho. Você já imaginou? Jesus disse: se o sal perder o sabor, para nada mais, né? Se o sal perder o sabor, acabou. O valor do sal está no quê? No poder de salgar. O grande problema é que alguns são sal grosso, né? Está no poder de salgar o valor do sal. Se não tiver o sabor salgado, então você não serve mais. O sal não serve, serve para ser lançado e pisado pelos homens. Quando é que o sal perde o sabor? Quando a santidade da vida dele se esvai. Tem muita gente que é areia branca e pensa que é sal. Não tem sabor algum, é apenas uma areiazinha branca. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Para que serve uma luz? Para mostrar o lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Para que serve uma luz? Para mostrar o caminho, mostrar a direção. E se não houver luz, não tem como clarear. Então, por que o povo de Deus é chamado à santidade? Porque eles são luz e eles são sal. Não perca o sabor e não perca a luminosidade. Mantenha a sua luz acesa. O que apaga essa luz, pastor? Se você desenchufar da tomada, que é Jesus. Se você tirar lá da tomada, então você apaga. E o que me faz apagar, ou me desligar, ou me cortar de Cristo? Pecado. O que faz eu perder o sabor? Pecado. Vivendo de tal maneira que não haja pecado em nós. Por que o povo de Deus é chamado à santidade? Porque o povo de Deus é templo de Deus. Templo de Deus. Não esqueça isso nunca. O Espírito Santo habita em você. Habita na sua vida. Você é um templo onde o Espírito Santo mora. E eu e você não podemos de maneira nenhuma contaminar esse templo. De maneira alguma. Devemos manter o templo ornamentado, limpo e propício para a habitação do Espírito Santo. Então somos templo de Deus, por isso nós somos chamados à santidade. Somos totalmente de Cristo.
totalmente, corpo, alma e espírito. Jesus te comprou completo. O corpo vai se desvanecer. Porém, Deus já tem um plano. Tem um corpo novo para você. A alma e o espírito serão os mesmos. A alma redimida, o espírito que nasceu de novo, eles permanecerão. Agora, o corpo, ele vai morrer. Esse corpinho bonitinho seu, um dia vão anunciar, ó, morreu o fulano de tal. Deixa eu ver aqui quem está com cara de que vai. Não? Quem está com a senha? Morreu o fulano de tal. Mas Deus já tem um corpo novo. Um corpo novo. Aquele pessoal que fica reclamando do corpo, desse corpinho que está travado da coluna, que dói aqui, dói ali, dói lá, né? O corpo, antes a mamãe dizia que coisa bonita, agora o espelho diz que coisa feia. Então, esse corpinho vai morrer um dia. Deus vai te dar um novo corpo. Um novo corpo. Aleluia. Então, somos de Deus, somos de Cristo inteiramente. Totalmente. E o Tiago ainda diz que Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes. Aí você diz, mas ciúmes não é uma coisa negativa? Existem dois tipos de ciúmes. Os ciúmes do cuidado e os ciúmes mórbido. Mórbido. Você conhece uma pessoa ciumenta? Seu esposo, né? Sua esposa, né? Tem aquele pessoal que é casado e chega em casa, ele chega do trabalho e ela corre para cheirar a camisa para saber se está com aquele cheiro daquela outra coisa. Esse é aquele ciúme doentio. Aonde você vai? Aonde você esteve? Com quem você esteve? Com quem que você falou? Tem pessoas, irmãos, que com aquele ciúme tão adoentado, que a cada 5 minutos ele liga no celular da esposa ou do esposo para saber onde está, com quem está conversando. E agora então tem um aplicativo, eu não ia dizer isso, mas tem um aplicativo que se instala no celular e a pessoa fica te monitorando. Aonde você vai, com quem você conversou, ela está sabendo tudo aqui no celular. Depois eu passo para vocês, irmãs, o aplicativo. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes, mas não é um ciúme doentio. Para que o povo de Deus é chamado à santidade? Para fortalecer nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais santo você procura estar, mais próximo de Jesus você estará. Quanto mais santo você colocar a sua vida, mais de Deus você terá na sua vida. Não é distância, é moralidade. Quanto mais moralmente santo estiver, mais Deus está contigo. Lembra de Sansão? Vou encerrar. Sansão, o homem forte. E aí a Dalila conseguiu descobrir o segredo que ele tinha com Deus. Lhe cortou o cabelo e gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele disse: levantarei mais uma vez e me livrarei. E o texto continua dizendo: não sabia ele que o Senhor já se havia apartado. Então Sansão foi brincando, até que chegou, cruzou um limite que já não tinha como voltar. Perdeu os olhos, perdeu a liberdade e foi servir de alguém que causava divertimento numa festa de um deus pagão para os inimigos
olharem, sorrirem e gritarem. No último assalto da sua vida, o que ele pede? Senhor, dá-me força para que eu vingue dos filisteus os meus 2 olhos. E abraçou com as pilastras do templo de Dagon e jogou o templo no chão. Morreu com os inimigos. Sansão. E Sansão significa brilhante como o sol. Naquele dia que ele foi preso, os sóis dos seus olhos foram apagados. E naquele dia que ele derrubou o templo, o sol da sua vida chegou ao final. Você e eu vamos determinar como vai ser escrito os últimos momentos de nossa vida nessa terra. Mantenhamos a vida em santidade, porque o Senhor não tarda a vir buscar a sua igreja.